Vamos lá, gente, mais uma aula aqui. Hoje iniciaremos falando sobre determinantes. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que determinante só existe de uma matriz quadrada. E o que é determinante? Determinante é um número que vai estar associado a uma matriz. E essa matriz, necessariamente, ela precisa ser uma matriz quadrada. Por que uma matriz quadrada? Porque aos determinantes, por exemplo, de ordem 2 e de ordem 3, nós utilizaremos as diagonais. E diagonal só existe se a matriz ela for quadrada. Lembra que lá na matriz quadrada nós tínhamos duas diagonais, a principal e a secundária. Então essas duas diagonais nós iremos utilizar aqui em algum cálculo dos determinantes. Tranquilo? A coisa que eu tenho que ficar atento é a notação, a diferenciação do que é matriz para o que é um determinante. Certo? Então lá na matriz a gente utiliza parêntese e colchete para demonstrar o que é uma matriz. Aqui nos determinantes nós iremos usar um par de barras verticais, que é também parecido com um módulo. É como se eu pegasse a matriz e colocasse dentro de um módulo. Então esse par de barras verticais vai ser escrito nesse jeito, certo? Nesse momento, ele já não é mais uma matriz. Nesse momento, ele passa a ser um determinante. E aí, aqueles elementos que a gente estudou lá na matriz já não vai mais ser utilizado. Então, por exemplo, se eu pego uma coisa desse jeito aqui e coloco, aqui eu já não vou mais somar o 1 com 2, o 2 com 3, o 5 com 6, o 6 com 4. Por quê? Porque nesse momento já não é mais matriz. Então aquelas definições, aquelas características que a gente tinha lá nas operações das matrizes, aqui já não vai mais ser feito. Por quê? Porque isso não é uma matriz. Isso é o determinante e a esse elemento aqui, a essa matriz, está associado um número. Então, isso, para eu calcular isso daqui, eu tenho que calcular o determinante dessa matriz, calcular o determinante dessa matriz e depois somar os dois valores. Beleza? Então, nesse momento, não é mais matriz, esse momento é o determinante. E esse determinante está dividido em três tipos. Quando a matriz é de ordem 2, quando a matriz é de ordem 3 e quando a matriz é de ordem superior a 3. Cada um desses estilos de matrizes, cada um dessas matrizes, nós iremos utilizar um método diferente para o cálculo desse determinante. Beleza? Hoje, nós iniciamos o cálculo do determinante com o determinante da matriz de ordem 2. E aí, a definição do determinante da matriz de ordem 2 diz o seguinte, que o determinante de uma matriz de ordem 2 é a diferença da multiplicação dos elementos da diagonal principal, dp, pelos elementos da diagonal secundária, ds. Vamos entender o que é que acontece com essa definição num exemplo genérico. Então, tem uma matriz genérica aqui, ABCD, e aí eu vou identificar primeiro quem é os elementos da DP. Então, aqui, nesse sentido, eu tenho a minha diagonal principal. E aí ele diz que vai ser a diagonal principal menos a minha diagonal secundária, que é CB. Só que ele diz que esses elementos da DP eles serão multiplicados. Então, ficaria A vezes D, menos a multiplicação também dos elementos da diagonal secundária, que é C vezes B. Ficando atento que aqui, se eu começar de cima para baixo, A vezes D ou D vezes A, não vai fazer nenhuma diferença. Se eu fizer C vezes B ou B vezes C, também não vai fazer nenhuma diferença, visto que isso é uma multiplicação. Beleza? Então, isso daqui é como se fosse uma fórmula, certo? Portanto, esse menos aqui, ele sempre vai existir. Ou seja, vai ser sempre ADP menos ADS. Beleza? Sempre ADP menos ADS. Tranquilo? Vamos lá ver aqui no nosso exemplo numérico. Então, vamos calcular o determinante de todas essas matrizes aí. Vamos para a letra A. Diagonal principal, 5 e 4. Então, eu vou ficar 5 vezes 4. Menos, quem são os elementos da diagonal secundária? 3 e 4. Então, eu vou ficar com 3 vezes o 4. É aquilo que eu falei, ó. Se eu fizer 5 vezes 4 ou 4 vezes 5, dá no mesmo. Se eu fizer 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, também vai dar no mesmo. Beleza? Então, eu fico com 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. Lembrando que primeiro eu tenho que efetuar a multiplicação para depois a subtração. 20 menos 12 igual a 8. Vamos para a letra B.
Quando todos os números estão positivos, é tranquilo. Agora, quando os números estão negativos, nós começamos a introduzir os números negativos, precisamos ter uma atenção redobrada, porque nesse momento nós teremos jogo de sinal para ser executado. E aí eu fico, então, diagonal principal, 8 vezes menos 6, menos a diagonal secundária, que vai ser 7 vezes menos 4. E aí, nesse momento, para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade de fazer a operação e o jogo de sinal ao mesmo tempo, sugiro que vocês primeiro executem o jogo de sinal, verifique qual vai ser o sinal do resultado dessa multiplicação, para depois fazer o processo da multiplicação, beleza? Então aqui primeiro nós iremos fazer o jogo de sinal, para depois fazer a multiplicação. Como assim? Aqui eu tenho mais com menos, vai dar menos. Então, eu sei que essa multiplicação, a resposta vai dar menos, porque mais com menos dá menos. 8 vezes 6, 48, então eu fico com menos 48. Aqui a mesma coisa, menos com menos vai dar mais. Fiz o jogo de sinal, vai dar mais, aí agora eu executo. 7 vezes 4, 28. Sinais diferentes, o que é que eu faço? Eu estou agora somando. Sinais diferentes, o que é que eu faço? Subtraio o maior do menor e conservo o sinal do número maior. Então, eu faço 48 menos 28 dá 20. Como o número maior é o 48, então eu vou ficar com menos 20 o meu resultado. Beleza? Então, quando eu tenho um número negativo, o único cuidado que eu tenho que ter é com esse jogo de sinal. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho diagonal principal, menos 9 vezes menos 8, menos diagonal secundária, menos 7 vezes menos 6. Então, novamente, faz o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais, 9 vezes 8, 72. Faz o jogo de sinal, menos com menos, mais com menos, menos. E aí, faço o jogo agora, faço a multiplicação, 7 vezes 6, 42. Faço aí 72 menos 42 dá igual a 30. Então, a atenção redobrada para esse jogo de sinal. Executa primeiro o jogo de sinal e depois faz a sua multiplicação. A letra D, vou ficar com menos 8 vezes 7, menos 5 vezes menos 6. E aí, jogo de sinal, menos com mais vai dar menos 8 vezes 7, 56. Menos com menos vai dar mais 6 vezes 5, 30. Novamente, sinais diferentes, subtrai o maior do menor e conserva o sinal do número maior. Então, 56 menos 30 vai dar igual a 26. Como o número maior foi o 56, então ele vai ficar com menos 26. Beleza? Vamos aqui para a letra E. E aí agora eu tenho uma soma, aquilo que eu falei anteriormente. Então o que é que eu faço? Aqui eu vou somar 8 com 5, 6 com 2 e depois tirar o determinante? Não. Nesse momento já não é mais matriz, é o cálculo do determinante. Então toda vez que a matriz está entre essas barras verticais, entre esse módulo, o que é que nós fazemos? O cálculo do determinante. Então, a essa matriz está associado um valor. Eu preciso descobrir qual é esse valor para depois efetuar a soma. Beleza? Então, o que é que eu tenho que fazer? Calcular separadamente cada determinante desse. E os seus resultados, fazer a soma. Então, vou calcular o primeiro determinante, 8 vezes 5, menos 6 vezes 6. Então, eu fico com 8 vezes 5, 40. 6 vezes 6, 36. 40 menos 36 vai dar igual a 4. Passa para o segundo determinante. Então, diagonal principal, 5 vezes 4, menos diagonal secundária, menos 3 vezes 2. 5 vezes 4 vai dar 20. Novamente, faz o jogo de sinal, ó. Menos com menos vai dar mais. E aí, eu faço 3 vezes 2 igual a 6. 20 mais 6 igual a 26. O que é que eu faço aí agora? Vou fazer a operação que ele está pedindo, que nesse caso é a soma. Então, o determinante da primeira matriz deu 4, mais o determinante da segunda matriz, que dá 26. 4 mais 26 igual a 30.
Então, esse é o procedimento que nós iremos fazer. Independente da operação que for executada, toda vez que eu tiver operações entre matrizes, ou entre determinantes, desculpa, toda vez que eu tiver operações entre determinantes, o que é que nós precisamos fazer? Calcular o determinante separadamente, após isso substitui os valores respectivos e faz as operações que estão sendo solicitadas. A letra F, agora nós iremos fazer uma subtração. Então, vamos calcular separadamente e depois subtrair. Então, vem o menos 3 vezes 7, é a diagonal principal, menos 9 vezes 6, diagonal secundária. E aí eu venho, menos 3 vezes 7 vai dar menos 21, menos com mais vai dar menos. Aqui eu tenho menos com menos vai dar mais, 9 vezes 4, ou 9 vezes 6, 54. 21 menos 21 mais 54 é a mesma coisa que eu fizer 54 menos 21, que vai dar igual a 33. Faz o segundo determinante, menos 8 vezes 4, menos 6 vezes menos 3. Então, aqui mais com menos com mais vai dar menos. 8 vezes 4 vai dar igual a 32. Então, vou ficar com menos 32. Aqui eu tenho menos com menos mais com menos, menos. 6 vezes 3, 18. Agora eu tenho sinais iguais. Sinais iguais eu conservo o sinal e somo. Menos 32 menos 18, eu vou ficar com menos 50. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Substituir os valores e fazer a operação que ele está pedindo. Então, o primeiro determinante, o valor foi 33, menos o valor do segundo determinante, que é menos 50. E aí, ficar atento que esses dois menos. O que está do lado de fora é da minha pergunta, que está de fora do parênteses. O que está dentro do parênteses é o resultado do determinante da segunda matriz. Novamente, nesse momento, o que é que eu preciso fazer? O jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. 33 mais 50 igual a 83. Beleza? Vamos aqui para a letra G. Eu tenho aí 9 vezes menos 6. Menos 9 vezes menos 6. Menos 7 vezes menos 1. Menos com menos vai dar mais. 9 vezes 6, 54. Menos com menos vai dar mais. 7 vezes 1, 7. 54 mais 7 dá igual a 61. Passamos para o segundo determinante. 5 vezes menos 6. Menos 8 vezes 1. 5 vezes menos 6 vai dar menos 30. 8 vezes 1 vai dar 8. Menos 30, menos 8, sinais iguais, conservo o sinal e soma, eu vou ficar com menos 38. Então, a operação que ele está pedindo é o quê? O valor do primeiro determinante, que é 61, mais 2 vezes o valor do segundo determinante, que é quanto? Menos 38. 2 vezes menos 38, eu vou ficar com menos 76. 61 menos 76 vai dar igual a menos 15. Beleza? Vamos para a nossa H. Calculando separadamente também. Vamos calcular o primeiro determinante. Eu fico com 5 vezes 3 menos 2 vezes 8. 5 vezes 3 vai dar 15. Menos com menos vai dar mais. 8 vezes 2 é 16. 15 mais 16, 31. Segundo determinante. Repare que agora eu tenho uma fração. Vai mudar o quê? Nada. O procedimento continua o mesmo. Então, eu vou ficar com 5 terços vezes 9 menos 8 vezes 7. Aqui você tem duas opções. Ou você pega esse 9 e multiplica por de cima, ficando 45 dividido por 3. E o resultado dessa multiplicação aqui, você multiplica por cima e o de baixo conserva. E o resultado depois você efetua a divisão, se for possível efetuar a divisão. Nesse caso é possível efetuar, que dá igual a 15. Ou você executa o que a gente vai falar aqui agora. Você vai simplificar, vai pegar esse 9 e dividir logo por 3. 9 dividido por 3 vai dar igual a 3.
Posso fazer isso por quê? Porque eu tenho a multiplicação de uma fração por um número inteiro. Então, quando eu tenho uma multiplicação, eu posso fazer essa simplificação, que na verdade é você dividir primeiro do que multiplicar. Como a multiplicação e a divisão não tem essa ordem, então eu posso dividir primeiro para depois multiplicar, foi o que eu fiz. Dividi o 9 por 3 e sobrou o 3. Então fica como? Fico com 5 vezes o 3. Aí eu faço o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais, 8 vezes 7, 56. Então fico 5 vezes 3, 15, 15 mais 56 igual a 71. Passo para o terceiro determinante, o procedimento continua o mesmo. 9 vezes menos 2, menos meio vezes menos 8. Posso dividir o 9 por 3, vai dar 3. Posso dividir o 8 por 2, que dá 4. E esse menos, por que não subiu, Elber? Porque aqui a gente já vai fazer o jogo de sinal agora. Então aqui eu fico com 2 vezes 3 vezes menos 2, menos com menos mais, 1 vezes 4. Então 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, 1 vezes 4 vai dar 4. Menos 6 vezes 4, sinais diferentes, subtrai o maior do menor e conserva o sinal do maior. Então eu vou ficar aqui com menos 2. Beleza? Calculei o determinante de cada matriz separadamente. Vamos lá substituir. Então eu fico 2 vezes o valor do primeiro determinante, que é 31, menos 3 vezes o valor do segundo determinante, que é 71, mais o valor do terceiro determinante, que é menos 2. Faz a multiplicação, 2 vezes 31 vai dar 62, 3 vezes 71 vai dar 213, mais com menos vai dar menos 2. Fazendo essa operação aí, eu vou ficar com a resposta igual a menos 153. Então, esses foram os determinantes que nós vimos aí de ordem 2.